Hello guys, bem-vindo a esse vídeo. Nessa aula, esse vídeo na verdade é a segunda parte da nossa primeira aula sobre comparativos de adjetivos. Lembra que lá na primeira aula eu expliquei que para nós compararmos adjetivos, né, a gente tem que colocar o R, ou então o ER, ou então o IR no final do adjetivo, ou se o adjetivo ele for um adjetivo longo, coloco o more antes. Só que, na verdade, nessa aula nós vamos focar um pouquinho sobre o than, ok? Então, o que significa o than? O than é quando eu quero comparar um item com outro item, um substantivo com outro substantivo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, dá só uma olhada nesse exemplo aqui, olha. Mark is taller than Peter. Então, Mark é mais alto do que Pedro. Tá vendo? Ó, eu vou usar o taller, da mesma forma que eu ensinei para você no primeiro vídeo, só que logo depois eu uso than, que significa do que, ok? Bom, vamos ver aqui mais alguns exemplos. Athens is older than Rome. Atenas é mais velho do que Roma. Are oranges more expensive than bananas? Então, as laranjas são mais caras do que as bananas. It's easier to phone than to write a letter. Então, é mais fácil telefonar do que escrever uma carta. How are you today? Not bad. Better than yesterday. Então, como que você está hoje? Não muito mal. Melhor do que ontem? The restaurant is more crowded than usual. Então, o restaurante está mais cheio do que o usual, do que geralmente é, do que o normal. Agora, dá só uma olhada nesse exemplo aqui, olha. I can run faster than him. Então, eu posso correr mais rápido do que ele. Ou então eu posso dizer, I can run faster than he can. Eu posso correr mais rápido do que ele pode. A primeira frase, ela é mais do cotidiano, ela é mais informal. A segunda frase, ela é mais formal e ela evita uma certa ambiguidade. Mas é a mesma coisa, tá bom? You are a better singer than me. Você é um cantor melhor do que eu. Ou você pode dizer, you are a better singer than I am, ok? Deixa eu tirar aqui, olha, para você ver todo o exemplo. You are a better singer than me. Você é um melhor cantor do que eu. Or you are a better singer than I am. Você é um melhor cantor do que eu sou. I got up earlier than her. Eu acordei mais cedo do que ela. Ou então eu posso dizer I got up earlier than she did. Eu acordei mais cedo do que ela acordou, ok? Então, essas frases são as mesmas coisas, ok? Só para você ver aí que a gente pode fazer, no caso da segunda opção, nós podemos fazer as frases um pouquinho mais completas, ok? Mas também eu posso fazer de uma forma incompleta. Por exemplo, veja bem, olha. How much did your shoes cost? $30. Então, quanto que os seus sapatos custaram? $30? No, more than that. Não, mais do que isso, ok? More than that. Mas mais do que? Mais do que $30. More than $30. Aqui fica subentendido. Vamos ver outros exemplos aqui, olha. The film was very short, less than an hour. Então, o filme estava muito curto, ou foi muito curto, né? Melhor foi. O filme foi muito curto, menos do que uma hora. They've got more than money than they need. Esse they've, ok? Esse apóstrofo, VE, significa they have. They have got, eles têm mais dinheiro do que eles precisam, ok? You go out more than me. Você sai mais do que eu, ok? Eu poderia completar mais essa frase. You go out more than I go out. Mas não tem essa necessidade, né, de você ficar repetindo os exemplos, ok? Agora, uma coisa muito interessante são as expressões a bit e much. Bom, você sabe que a bit significa um pouco. Ele é usado para mostrar uma quantidade bem pequena. E o much significa muito, usado para mostrar uma grande quantidade, ok? Então, dá só uma olhada nesse exemplo aqui, olha. Box A is a bit bigger than box B. Então, a caixa A é um pouquinho maior do que a caixa B.
Box C is much bigger than box D. Então, a caixa C é muito maior do que a caixa D. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar as expressões a bit, much. Logo depois eu posso usar os adjetivos. Eu vou usar os adjetivos já na forma do comparando, na forma do comparativo. E logo depois eu vou usar o than, que significa do que. Então, se eu falo o seguinte, ó, um pouquinho maior, a bit bigger. Se eu falo o seguinte, olha, nossa, muito mais velho, much older. Um pouquinho melhor, a bit better. Por exemplo, se eu quero falar o seguinte, olha, a Apple é um pouquinho melhor do que a Samsung. Apple is a bit better than Samsung. Much, muito mais difícil. Much more difficult. Fala o seguinte, olha, espanhol é muito mais difícil do que inglês. Spanish is much more difficult than English. Então, eu posso usar essas expressões a bit, much, ok? Para suavizar ou intensificar as minhas comparações. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Canada is much bigger than France. Canadá é muito maior do que a França. Jill is a bit older than Gary. She's 25 and he's 24. Então, Jill é um pouquinho mais velha do que o Gary. Ela tem 25 e ele tem 24. The hotel was much more expensive than I expected. O hotel era muito mais caro do que eu esperava. You go out much more than me. Você sai muito mais do que eu. Bom, e agora, como já de costume, nós vamos ver aqui algumas cenas de filmes, ok? Vamos lá. You're older than you are now. But Tim had much bigger dreams than that. You're doing so much better than the others. Worse than you can imagine. Worse than you can imagine. Is there anything more beautiful than a sunrise? Bom, aqui nós temos as frases. You are older than you are now. Você está mais velho do que realmente você está agora. But Tim had much bigger dreams than that. Mas o Tim tinha sonhos muito maiores do que este. And you're doing so much better than the others. E você está indo muito melhor do que os outros. Worse than you can imagine. Pior do que você consegue imaginar, do que você pode imaginar, do que você possa imaginar. Is there anything more beautiful than a sunrise? Então, aqui tem algo muito mais bonito do que um sunrise, do que o nascer do sol, ok? Bom, vamos ver as cenas novamente. You're older than you are now. But Tim had much bigger dreams than that. You're doing so much better than the others. Worse than you can imagine. Is there anything more beautiful than a sunrise? Bom, agora nós vamos praticar um pouquinho com os exercícios. Bom, vamos lá. Aqui nós vamos escrever frases sobre a Liz e o Ben. São duas pessoas. E nós vamos usar o than, que significa do quê? Dá um pause no vídeo e tente fazer sozinho, ok? Então, aqui as nossas frases ficaram dessa forma. Liz is older than Ben. A Liz é mais velha do que o Ben. Ben is a better swimmer than Liz. Então, Ben, ele é um nadador melhor do que a Liz. Liz is taller than Ben. A Liz, ela é mais alta do que o Ben. Liz starts work earlier than Ben. A Liz começa o trabalho mais cedo do que o Ben. Ben works harder than Liz. O Ben trabalha muito mais do que a Liz. Ben has got more money than Liz. Ben tem muito mais dinheiro, tem mais dinheiro do que a Liz. Liz is a better driver than Ben. Liz é um motorista melhor, uma melhor motorista do que o Ben. Ben is more patient than Liz. Ben é mais paciente do que a Liz. Ben is a better dancer than Liz. Ben é um dançarino melhor, é um melhor dançarino do que a Liz. Liz is more intelligent than Ben. Liz é mais inteligente do que o Ben. Liz speaks French better than Ben. Liz fala francês melhor do que o Ben.
Ben goes to the cinema more than Liz. Ben vai ao cinema mais do que a Liz, ok? Bom, aqui nós vamos completar as frases e nós vamos usar o then. Então, dá um pause para em seguida você conferir as suas respostas. Ficou dessa forma. He isn't very tall. Deixa eu tirar aqui a minha imagem para você conseguir ver todas as frases. He isn't very tall. Ele não é muito alto. You're taller than him. Você é mais alto do que ele. She isn't very old. You're older than her. Ela não é muito velha. Você é mais velha do que ela. I don't work very hard. Eu não trabalho muito. You work harder than me. Você trabalha mais do que eu. He doesn't watch TV very much. Ele não assiste muita televisão. You watch more than him. Você assiste mais do que ele. I'm not a very good cook. Eu não sou um muito bom cozinheiro. You cook better than me. Você cozinha melhor do que eu. We don't know many people. Nós não conhecemos muitas pessoas. You know more people than us. Você conhece mais pessoas do que a gente. They haven't got much money. Eles não têm muito dinheiro. You have got more money than them. Você tem mais dinheiro do que eles. I can't run very fast. Eu não consigo correr muito rápido. You can run faster than me. Você consegue correr mais rápido do que eu. She hasn't been here very long. Então, ela não vem aqui muito... Ela não vem aqui... Ela não esteve aqui durante muito tempo. You've been here longer than her. Então, você esteve aqui muito mais tempo do que ela. They didn't get up very early. Então, eles não levantaram muito cedo. You got up earlier than them. Você levantou mais cedo do que eles. He wasn't very surprised. Ele não estava muito surpreso. You were more surprised than him. Você estava mais surpreso do que ele. Bom, o próximo e último exercício diz assim: complete the sentences with a bit or much, plus a comparative, older, better, ok? Bom, vamos lá então. Jill is 25, Gary is 24. Então, Jill tem 25, Gary tem 24. Jill is a bit older than Gary. Então, Jill, ele é um pouquinho mais velho do que o Gary. Jack's mother is 54. His father is 69. Então, a mãe do Jack tem 54, o pai dele tem 69. Jack's mother is much younger than his father. Então, a mãe do Jack é muito mais nova do que o pai dele. My camera cost $100. Yours cost 96. Então, a minha câmera custou $100, a sua custou 96. My camera cost a bit more than yours. Então, a minha câmera custou um pouquinho mais do que a sua. Yesterday I felt terrible. Today I feel okay. Ontem eu me senti horrível. Hoje eu estou me sentindo ok. I feel much better today than yesterday. Eu me sinto muito melhor hoje do que ontem. Today the temperature is 12 degrees. Yesterday it was 10 degrees. Hoje a temperatura está 10 graus. Ontem estava 10 graus. It's a bit warmer today than yesterday. Então, está um pouquinho mais quente hoje do que ontem. Bom, basicamente é a nossa aula de hoje. O que nós aprendemos então foi comparar um substantivo com outro substantivo, um item com outro item, acrescentando o than, que significa do que. Ok, guys? Thank you so much. See you next class. Bye bye.